Mas é o campeão da Dove Pro Wrestling. Não sabia que a Dove tinha tido no wrestling. Uau. Sério? Uma marca de chocolates e dos chocolates? Cremes e caralho. A Dove. Mas também tinha chocolates, eu lembro. Tu não te lembras que a Dove tinha chocolates? Aqueles chocolates Era bom, tinha caramelo por dentro. Yeah. E muita longe. Yeah. Faz. Bem visto. Vai, quando quiseres. Bora lá? Yeah. Bora lá. Isto era do Botas, duplo impacto. Alô, boa noite, coisas mais lindas, como estão? Nós estamos muito bem e estamos aqui para falar sobre a Taça Tarzan Taborda 2018, o evento da APW do passado domingo. Comigo eu hoje tenho a casa muito cheia e tenho o habitual e não menos importante, Pod. Olá, Pod! Olá! Pá, essas introduções são do caraças. Isto é tipo a melhor parte do programa. Coisas mal lindas. Isto aumenta-me tipo o ego mesmo bué cá acima. Sim, mas não é para ti, é para os espectadores, Pod. Foda-se. Desculpa. Se calhar cortamos. Fica para a próxima. Se calhar já não é preciso. Fontes, salva lá isto. Estás aí? Epá, eu ainda estou, o meu coração ainda bate a 1000 perante 3 monstros sagrados da multimédia portuguesa, do wrestling português, e portanto estar na vossa presença eu ainda estou embasbacado e portanto, epá, se calhar prossegue e já falamos melhor, tá? É assim, não são 3 monstros. É uma bela e 2 monstros. Ora aí está, agora falaste. Basílio. Olá, Basílio. Pois é, agora também estava a fazer essa correção, tipo, chamar a monstro à Carla, tipo, Jesus Christ, né? Quem é que faz isso? Especialmente com o Mira ali, tipo, a ver. Mas o Mira agora deve estar um bocado distraído, né? Por causa da taça, tudo isso, por isso, se calhar até passa. Ele está a fazer práticas menos próprias com a taça. E com isto, bem-vindos ao Roundtable. Cá estou eu mais uma vez, não é a primeira vez que eu cá venho, não vai ser a última. E desta vez a falar de um show da APW que é muito fixe, porque foi o primeiro que eu vi. É verdade. Foi um primeiro em vários sentidos também, porque foi o primeiro em que eu fiz ring announcing, por isso. Yeah. Então, se calhar começámos por aí, Basílio. Começámos aqui o Roundtable com como é que foi esta experiência tua enquanto ring announcer em Portimão. O que é que achaste? O que é que tens a dizer? Superou expectativas? Não superou e foi horrível? Eu acho que também convém dizer como é que eu consegui a tarefa, o cargo de ring announcer. Foi chegar ao pé do pódio. Como é que conseguiste o booking? Como é que eu consegui o booking? Antes de sequer começar a pagar cervejas ao pódio, por isso, note, ele ainda estava sóbrio, cheguei ao pé dele, estou, Pod, será que eu posso apresentar o show? Queres que eu seja ring announcer? Ele, boa noite, a gente está a precisar da tua ajuda, por isso, bora, pronto. Foi assim. É assim, isto é assim, tipo, um gajo apresenta-se ao trabalho e é recrutado. Espetáculo. Se fosse assim, no mundo real... Claro que 5 segundos depois estava a passar pela minha cabeça. Ei, porra, o gajo aceitou. Com caralho. Porque lá está, uma pessoa pensa na cabeça tipo, e sonha, tipo, eu consigo fazer isto. Só que depois, quando está ali, tipo, 10 minutos, 5 minutos antes do show começar a ler o cartãozinho e a tentar memorizar as terras e o card e os patrocinadores e não sei o quê, e depois ter de enfrentar aquelas pessoas que, tudo bem, não eram um público, não eram 10 mil pessoas, mas para a primeira vez são muitos pares de olhos à minha frente e eu, tudo bem que já fiz shows pela net para 100, 200 e 300 pessoas. Só que eu não tenho a olhar para mim. Por isso é uma experiência completamente diferente, mas que gostei bastante e pelos vistos, pelo que me dizem, correu bem. E do que eu já vi também, parece-me que correu bem. Acho que correu muito bem. E acho que és melhor que o Pod, estou a brincar. Só queria lançar aqui um bocadinho o carro. Não, claramente ele é melhor que eu. Tipo, eu vou dizer uma cena, tipo, o Basílio faz de mulher melhor que o próprio mulher.
Porque as dicas são as mesmas, estás a ver? As falas são as mesmas, mas há ali bué de cenas, tipo, que ele... Eu acho que o Basílio é um ring announcer, tipo, nato. E por acaso aí achei engraçada a história, porque estava a pensar, tipo, se calhar o pessoal começou a ouvir a história, pá, isto deve ser uma cena bué da complexa. Não, foi eu cheguei ao pé dele, disse, como é que é? Dá? E ele, olha, dá. Então ficou assim. E depois é que eu lhe paguei os copos. E depois é que pagaste a cerveja. Eu sei até por saber que ele ia pagar a cerveja. Mas por acaso ele fez um grande trabalho e está de parabéns. Olha, e desculpa interromper, e o Basílio não treinou, assim, eu sou testemunha, às vezes podia ter passado ali 10 minutos a treinar ou qualquer coisa, é assim, o homem esteve totalmente tranquilo até a hora do show, portanto, só na cabeça dele é que ele se calhar foi treinando. De resto, não decorou nada, esteve tranquilíssimo até a hora do show, e fez um trabalho brutal, eu não posso dizer que seja surpreendente, que é o João Basílio, mas de qualquer maneira, tenho que admitir, mesmo assim surpreendeu-me, porque foi de um nível tão bom que, qualquer pessoa que entrasse ali, nunca diria que era a primeira vez que aquele ring announcer estava em cima do ringue, mas nem pensar, e acho que vocês concordam comigo, não tenho a mínima dúvida. Achei piada uma cena, desculpa, Roberto, é tipo, quando eu estava lá a preparar mais ou menos aquilo que o Basílio iria dizer, ou seja, a fazer o script do show, ele chegou, falámos um pouco sobre o show e depois diz, olha, está aqui mais ou menos a introdução, agora tu é que escolhes, ou dizes isto palavra por palavra, ou então dizes mais ou menos isto nas tuas palavras. E ele, espera aí, isto é tipo a falar dos combates e mais ou menos o que é que vai acontecer neste show. Sim. Então não te preocupes que eu já tenho as coisas pensadas. Foi pensante, sim. E o material que ele disse era muito melhor do que aquele que eu tinha escrito. Portanto, excelente, man. Foi excelente. A review ao Basílio já está feita. Porra. É só seguir. Então, e a experiência, o que é que achaste? Por acaso tiveste sorte, porque acho que foi um dos shows, mesmo assim, claro que a assistência não é imensa, mas teve mais assistência do que nos últimos até, e foi fixe, acho que tiveste alguma sorte nisso. O que é que achaste do ambiente? Por acaso eu achei o Centro de Portimão um lugar engraçado para fazer um show. O setup, pelo que sei, é diferente do normal, por isso lembrou-me um bocadinho a CTW no sentido em que está quase todo o público de um lado a olhar para o palco, por isso fez-me lembrar um bocadinho isso. Não é ideal, há ali coisas que obviamente que tipo, desde a entrada e tudo isso que precisam de melhorar, mas tipo, isso é com dinheiro e com investimento. O público, muitos familiares, mas isso de alguma maneira às vezes até ajuda. Alguns fãs de wrestling, malta mais velha que fez questão de... Houve um senhor que veio ter comigo durante o intervalo, depois de eu levar a chapada de luva branca do coisa do Mota, veio ter comigo, tu tens de te impor, não podes deixar que eles te metam em cima de ti, não sei o quê. Eu tipo, mas eu não sou lutador, eu não sou caralho, pá. Por isso, esse tipo de experiências, tipo, isso não consegues num show mais cheio com fãs de wrestling, tipo, é mesmo tipo naquele local que tu consegues uma interação daquelas. Por isso, ter lá, tipo, há quem diga que não seria muito bom ter pessoas que não estão familiarizadas com o wrestling. Isso para mim, venham, é que assim elas conhecem um pouco isto, entendem um bocadinho o que é que se passa e passam a gostar. E mesmo que não gostem, as interações com elas, a falar sobre o que aconteceu, vão ser do caraças, vão ser tipo brilhantes. Por isso, eu gostei do ambiente, é diferente de qualquer outro show português que eu já tenha ido. Por isso. Sim, sem dúvida. Eu acho que é muito por isso que estavas a dizer. Não é o típico, o fã da APW que costuma estar presente, não é o típico Mark. A maioria deles, digamos assim, são tipo pessoas completamente regulares, não que os Marcos sejam bem, enfim, mas são tipo, não é o típico fã de wrestling e é uma cena muito diferente que tu acabas por conseguir ali e tens reações muito giras. Aquele senhor, já vamos falar disso à frente, mas aquele senhor muito genial, quando o Ramon diz, este senhor tem um ar muito inteligente, tipo o senhor pai de 80 anos, foi 3 ou não foi? Ele diz, não, foi 2. Sim, foi tão bom, tão bom. Eu acho que a reação de um não fã de wrestling é sempre muito mais genuína do que a de um fã. Porque o fã de wrestling está formatado mais ou menos
para reagir de uma determinada maneira, nós vamos assobiar os heels, nós vamos aplaudir os faces, e agora uma pessoa que não é fã, que não tem esse sistema dentro dela, os lutadores é que têm que extrair aquilo ao máximo. Por exemplo, se eles não estiverem a fazer um bom trabalho com o heel, eles não vão reagir. Tipo, eu acho que é muito mais genuína essa opinião, não desvalorizando, claro, os fãs de wrestling, porque ao fim e ao cabo nós fazemos isto para eles, não é? Claro, não é o senhor de 80 anos que disse aquilo que vai estar a ver o roundtable, mas de qualquer das formas também avalias melhor o potencial do wrestling enquanto espetáculo, não só espetáculo de wrestling, mas enquanto espetáculo geral. Percebe o que eu estou a dizer? Tipo, como é que alguém que não percebe de wrestling, como é que aquilo causa emoções ou não? E isso é importante, tipo, não, porque fazer um espetáculo para um nicho só é mais fácil, porque tu sabes à partida que aquelas pessoas vão vibrar até com moves, cenas técnicas, cenas que outras pessoas não vão vibrar. E tu tens que acrescentar coisas que toda a gente consiga entender, e é mais complicado. Mas eu acho que a APW faz um bom trabalho nisso. Olha, e começando aqui um bocadinho com aquilo que aconteceu realmente, o show arrancou com o primeiro combate das meias finais da Taça Tarzan Taborda de equipas 2018, que pôs frente a frente os Veristu, que eram uma das tag teams mais promissoras do todo o torneio, contra os Legião, que tinham sido o Sete, neste caso o Augusto Santos, não o Art Wars, o Sete e o Augusto Santos, que tinham vindo a ser uns heels muito, muito poderosos nos últimos tempos, muito sneaky, algo com uma gimmick algo cómica, algo dark, muito engraçada. O que é que vocês acharam? Surpreendeu-vos ou não? São algo... O Sete, sobretudo, é um lutador que toda a gente já conhece e sabe o que é que pode fazer. O Augusto Santos, mais ou menos. Os Tus também, mas são promessas, têm um potencial enorme. Pareceu-vos que foi um combate onde eles demonstraram esse potencial? O que é que tu achaste, Fontes? Foi dos combates que mais gostei do show, exatamente pelo que estavas a dizer, porque conseguiu mostrar o melhor de cada equipa, além de ter sido um combate até um pouco mais complexo em termos de construção do que os outros. Conseguiste, além disso, tiveste ali uma história em que numa primeira parte do combate mostrou-se mais a Legião, portanto a Legião foi conseguindo ir cortando o aerial dos Tus, e depois na segunda parte já tiveste mais Tus, já tiveste uma demonstração maior da valia dos Tus, mas acho que todos os intervenientes no combate tiveram muito bem, não foi isento de erros técnicos, mas quando fazes um combate que não é tão simples, é lógico que há mais possibilidades de poderem existir ali uma coisa ou outra que não corre tão bem, mas para mim, outra das questões, o combate foi muito bom, mas acabou por não ensombrar os outros, portanto, não andaram para ali a dar saltos a torto e a direito, portanto, que depois pudessem dificultar a vida dos que vinham a seguir. E foi dos combates que eu mais gostei do show, eventualmente com o main event também, terão sido os dois combates que eu mais gostei. Sim, eu percebo o que estás a dizer. Também houve alguma gestão de esforço, obviamente, sobretudo da parte dos Tus. Eles não fizeram tantas cenas super mirabolantes e high-flying como costumam fazer, mas é normal, 2 metros no show é complicado, e eles sabiam que o iam ter, portanto houve ali alguma gestão de esforço, mas acho que não se notou por aí além. O que é que tu achas, Pod? Acho que foi um dos combates também que eu mais gostei de ver do Seth nos últimos tempos. Eu gostei imenso do combate que ele teve com o James e gostei imenso do último match que ele teve com o Bjorn Bowman e com o Vitor Amar. Não sei se gostei mais deste do que do anterior. Acho que lá está. Eu quando digo que gostei, se calhar gostei mais do último match deles, eu não estou a dizer que não gostei deste, pelo contrário, só que eu acho que preferi, entre estes dois, preferi o outro. Continuo a achar que este foi um dos matches mais entertaining do próprio show. O Seth conseguiu tapar as falhas mais técnicas e a inexperiência do Augusto Santos. E os Veristu brilharam, e eu tenho quase certeza absoluta. Isto é um bocado aquelas conversas beyond atrás da cortina, em que o Seth fala comigo e diz-me: estou um bocado preocupado com o combate, porque eu sei que os Tus estão com bem da pica para lutar comigo, e
eles vão querer dar tudo. E eu estou com um bocado de medo de, se eles derem tudo, depois no final, pronto, no final depois eles não têm assim muito mais para dar. Eu assim, então olha, mantém o combate mais simples, que eu sei que tu consegues fazer. O Seth é um ganda ring general, e muita gente em Portugal nunca lhe deu crédito por causa disso, mas toda a experiência, e isso também quero agradecer ao Fontes pela entrevista que ele fez ao Seth, porque finalmente estar a revelar a Portugal o lutador que ele é e a experiência toda que ele teve lá fora. Mas todos esses combates deram-lhe ele um bocado um cal bastante grande, e se vamos a comparar com os outros 3 intervenientes deste combate, que é o Stuz e o Augusto Santos, o Seth daqui é a pessoa mais experiente, e essa experiência traduz-se em conseguir controlar bem o que acontece dentro do ringue. E eu disse, tu mantém as coisas mais simples, mantém o combate mais entertaining, e não os deixes fazer tudo, deixa-os fazer apenas o suficiente, porque depois eles vão ter que dar tudo na final. E o combate foi muito isso mesmo. Adorei as interações entre o Stefan Stu e o Seth. Gostei da maneira como o Walter conseguiu. Isto é um cantrívio. O Walter deslocou o Augusto Santos, deslocou o ombro a meio do match, e mesmo assim acabou. E tipo, não acabou o combate e correu tudo bem. Pronto, e felizmente ele está bem de saúde. Felizmente aquilo não foi nada de grave, porque o ombro foi colocado no sítio logo depois do combate. Mas ou seja, houve estes problemas todos e eles conseguiram ultrapassá-los, e o combate correu bem, tipo, com base nisso, e gostei bastante. Sim, concordo contigo, mas não sei se o Basílio concorda. Não, que é para causar aqui algum cabo. Está muito sem pressão nenhuma, on the spot. Eu não vou causar caos. É assim, eu tenho 2 coisas a dizer acerca deste combate. Aliás, antes dessas 2 coisas, eu nunca vi nenhuma destas equipas, ou nenhum destas pessoas a lutar ao vivo. Já tinha visto em vídeo, só que ao vivo, lá está, é uma experiência diferente. Aqui está, a primeira coisa que eu tenho a dizer é acerca dos Very Stu. Eu acho que eles, enquanto lutadores, primeiro que o booking do show de início ao fim, posso já dizer que foi extremamente bem feito. E cada combate também. Agora, onde se calhar houve os maiores erros foram na execução. Eu acho que os Stus têm talento, só que esse talento também ainda precisa ser um bocadinho mais desenvolvido, e precisam de prática e repetições. Porque eu não sei se algumas das coisas que eles fizeram, se aquilo era a primeira vez que eles estavam a fazer ou se tinham praticado poucas vezes, mas o que é facto é que houve ali falhas de execução, coisas que não correram assim tão bem no momento, mas que aposto que se calhar nos treinos até correram bem, mas pronto. Porque fazia sentido, e eu imagino, se aquilo tivesse corrido 100% bem, tinha sido porreiro, e se o combate, e se puséssemos o combate nas mãos de 4 gajos a fazer exatamente o mesmo combate, mas 4 gajos que a gente sabe que são 100% sólidos e têm uma grande experiência, que os Tus e o Augusto e até o Seth, apesar da experiência que tem, se puséssemos aquilo nas mãos de 4 veteranos que soubessem e fizessem exatamente o mesmo combate, que tinha sido um combate do caraças. Obviamente que entrando ali com malta com um pouco menos experiência, erros acontecem, e eu acho que neste caso podem claramente ser perdoados. Gosto muito da entrada da Legião. Acho que a cena de eles estarem no ringue, aliás na Apron, e fazer a saudação e o cara muito porreiro. Eu sugeri ao Walter, porque ele já não estava dentro do ringue e estava fora do ringue, que eles não deviam fazer aquilo para o público, mas deviam fazer um para o outro, porque estar a saudar o público é uma coisa um bocado babyface para mim, mas se estiverem a saudar um ao outro, é tipo, nós estamos a cagar para vocês, nós é que interessamos. E depois, a segunda coisa, o Seth. De facto, o Seth era o elemento mais... era o maior veterano do combate, mas há coisas que ele, enquanto lutador, traz ao combate que ele não devia trazer. Eu acho que ele fez coisas que, sinceramente, ou não devia ter feito, ou devia ter seguido com uma coisa diferente, porque aqui está a situação. Isto é um high flyer que está a ser um heel. E tudo bem que ele está a ser aquele coggy heel que faz uma coisa e tipo, ri-se e o caralho. Tudo bem. Mas, por exemplo, um spot que eu me lembro vividamente é o Seth estar num head scissors e fazer aquela cena de saltar de um lado para o outro e depois sair. Tudo bem, tipo, é uma coisa bastante, pronto, que já se vê em alguns combates.
Se fazer só aquilo, ok. Mas se ele tivesse feito isso e logo a seguir para o oponente que está sentado no ringue, ele chegasse e desse um chapadão, pumba, isso teria feito sentido. Porque senão é só mesmo tipo ele a safar-se. E isso para mim, safar-se de uma maneira assim tão show-off, é uma coisa de face. Pode ser, não pode não ser tipo, é um cocky heel. Não, para mim é um gajo que tipo, está a mostrar a sua técnica. E o Seth, enquanto heel, não pode ser o gajo que mostra a sua técnica, é o gajo que é high flyer e para os outros de fazer high flying. E nem que o gajo tivesse ficado ali a fazer um headlock durante 2 minutos, só mesmo porque é o trabalho dele. Dentro daquele combate ele tem de ser o gajo que para a ofensiva dos faces, que ainda por cima são 2 jovens que têm toda uma vontade de fazer cenas tipo de high flying e bastante interessantes para o público. O Seth negar isso é o trabalho dele. E eu acho que ele neste combate infelizmente não fez isso e devia ter feito. E é uma coisa que eu olhei dizer que enquanto ele tem de fazer mais isto, tem de negar mais ofensiva do que mostrar a dele. Sim, visto assim, eu percebo o teu ponto de vista. Ele devia dar a chapada e depois se engabar-se, por exemplo. Sim. Sim, faz algum sentido. Faz-me. É a minha maneira de ver. Entendo que há quem diga basta ele ser cocky e ser um heel todo coisa que chega. Eu acho que eu sempre ouvi dizer que aquela expressão God is in the details. E tipo, os detalhes para mim é o que faz o wrestling ir de bom a muito bom. Então, é nos detalhes que isso encontra as melhores coisas. Mas se eu percebi também o que tu estás a dizer, tu não estás a dizer que foi horrível, tu estás a dizer exatamente. Não. Mas cá ali qualquer coisa que ainda há espaço para ser melhor, mas isso é. Sim, lá está. De modo geral, execução, mas em específico para o Seth, é mesmo mudar ali um bocadinho mais o estilo. Mas de resto, o combate foi... Lá está, o booking e a estrutura dos combates, flawless, completamente. Grande props à PW. E agora o combate seguinte, queria começar por ti, Basílio, porque tu viste, o combate seguinte foram os renegados Luís Mira e André de Mota contra o Gabriel DeRose e o Adonis. E eu queria te perguntar especificamente, porque não sei o que é que já tinha visto do DeRose e do Adonis, e provavelmente nunca tinhas visto o Mota, nunca tinhas visto o Mira neste registro, portanto acredito que tenha sido um bocado mindfuck para ti, mas o que é que te apraz dizer sobre isso? Foi bom? Foi diferente? Mindfuck não foi, porque já tinha visto já tinha visto um free match que a APDL publicou e já tinha visto os renegados, e já tinha visto o Mota e já tinha visto o Mira Hill e gostei bastante, gosto mais do Mira Hill do que o Mira que há ou na WSW ou no WP. Acho que está muito mais focado, não está lá só tipo a marcar presença, é um gajo tipo, parece que tem objetivo. E isso para mim tipo, ajuda. E é um bocado menos generic wrestler number 30 Sim, something. Lá está. O Adonis também já tinha visto há anos em taças entre bordas em que ele participou e o gajo é um bicho do caraças, sem dúvida, mas lá está mais uma vez, é um gajo que também se calhar precisa de ir um bocadinho mais aos treinos. Não para ficar ainda mais... Aquele gajo é mesmo uma porra de um Adonis, mas precisa de tipo prática. O Gabriel DeRose, tive o prazer de o conhecer na noite anterior e depois falar um bocadinho com ele no show. Um gajo super carismático, faz muito bem o facial selling, vende bastante bem com tudo o que ele sofre, tipo, vê-se na cara, e isso é tipo essencial, absolutamente essencial. E também é alguém que lá está, que precisa de um bocadinho mais de ganhar um bocadinho mais de destreza em movimentar-se dentro do ringue e como se posicionar, mas que está ótimo, lá está, prática. Para mim a estrela deste show, sinceramente, que para mim foi o André de Mota. É que eu vejo este gajo no WP a arbitrar
E depois eu chego ao Algarve e este homem é literalmente o rei. É que só lhe falta a porra da coroa. É literalmente o rei. Epá, tive a sorte de me lembrar, epá, vamos fazer um spot. Vamos aqui fazer, eu vou anunciá-lo como o André Mota. E ele vem ao ringue e começa a mandar vir, não é André Mota, é André de Mota. Depois dá-me uma chapada de luva branca, que eu não sei onde é que eles foram desencantar aquela luva, não é? Mas aquilo era uma luva de plástico. Que coisa tão pouco monárquica, uma luva de plástico, plebe. É a monarquia do século XXI, pá, o que é que eu ia dizer? Epá, mas toda a maneira como ele se dirige ao público, como ele tenta sacar o máximo de hit possível, claro que não ajuda que ele é um bocadinho... Ajuda e não ajuda. Que ele seja tipo um bocadinho muito fininho, mas de resto, epá, se calhar até ajuda no sentido de tipo, é aquele gajo fininho, coisa está aqui a mandar vir connosco, é um trinca-espinhas, apetece ir ali dar cabo dele. Torna a cena ainda mais ridícula, né? Sim, e lá está o cuidado que ele tem em fazer aquela barbicha também, até, é qualquer coisa genial. Por isso eu fiquei muito impressionado com a personagem de André de Mota. Claro que, mais uma vez, e vou-me estar a repetir, treinar. Este combate, em termos do que aconteceu, lá está, também, mais uma vez, super bem organizado, não houve assim grandes problemas que eu me lembro. Acho que houve pá, um ou outro golpe que se calhar não fez contacto, acho que foi neste combate que isso aconteceu, e que uma pessoa atrás ficou tipo, caraca. Mas prontos, e com os renegados a ganhar, lá está, eu pensava que esta celebração dos renegados tinha sido longa, mal eu sabia o que ainda estava para vir. Mas prontos, foi, lá está, o Mota surpreendeu-me, mas ver o Mira Hill fez-me pensar o quão bom ele seria a ser Hill no WP e o quão mal ele está a ser usado lá, sinceramente. Uma cena fixe, eu foi que este combate juntou os mega heels da APW com os mega faces, porque o The Rose e o Adonis são bué da casa, é mesmo são aqueles lutadores que tudo o que lhes aconteça toca bem no coração daquela malta que está ali a ver. Isso criou uma vibe muito fixe, porque foi uma vibe que toda a gente estava dentro do que estava a acontecer. E isso eu acho que foi boa ideia. Acabava com os renegados a ganhar e a avançarem contra os bebés da APW para a final. O que é que tu achaste, Fontes? Foi fixe? Gostaste de ver a nível técnico, que se calhar o Basílio falou menos? Mas eu também tenho que reportar aqui um bocadinho à parte que o Basílio também já falou, à parte do carisma. Vocês são jogadores muito rebeldes. Não. É impossível não falar deste match sem falar disso, mas eu também já te falo um bocadinho na parte técnica. Mas é impossível não falar do carisma que estas duas equipas têm e que, na minha opinião, quase fez o combate. Foi esse carisma que carregou o combate todo. Pá, o Adonis, eu por acaso tinha curiosidade em ver o Adonis. No último show não achei que ele tivesse mostrado grande coisa, tal como o Basílio, eu também as últimas imagens que tinha do Adonis já eram de há anos, talvez. Epá, eu gostei muito de ver. Acho que é um wrestler, pá, muito vistoso, é daqueles gajos quando entra em ringue, o foco fica nele, a figura dele também ajuda, ele tem mesmo figura de wrestler. E achei, tecnicamente, eu não achei nada mal. Ele teve lá uma sequência em que limpou o ringue, uma sequência muito boa, com um standing elbow drop. Gostei muito da prestação dele. Do Gabe, gostei exatamente do que o Basílio disse também, do selling dele. Ele vende muito bem. Quando está preso em manobras de submissão, consegue fazer aquelas caras de esforço, de dor, que passam mesmo para o público. E, portanto, é uma equipa que eu espero, pelo que a storyline parece dizer, eles não se vão separar, e ainda bem, porque são uma equipa altamente carismática que faz falta, quanto a mim, à APW. Este combate não terá chegado ao nível do outro exatamente por isso, porque enquanto no outro eu recordo-me duas ou três coisas que não correram tão bem a nível técnico. O Basílio estava a falar
em golpes que não fizeram contacto. No combate anterior também houve, eu recordo-me... Não, desculpa, não foi no combate anterior, foi na Ranin, depois em que o Seth dá um pontapé também que não toca. Mas eu penso que isso foi na Ranin e não no combate, foi quando o Seth ia entrar no ringue. A nível técnico, aqui também existiram 2 ou 3 coisas que não correram tão bem, mas eu acho que isso ocorreu em quase todos os combates. A verdade é que a APW neste momento é quase um laboratório de experimentação e, portanto, estas pessoas têm que, no que já são boas e têm já muitas coisas em que são boas, é deixá-las evoluir ainda mais. Naquilo em que não são ainda tão boas, como o Basílio estava muito bem a referir, é evoluir, é ir treinando, porque se um combate agora teve 3 ou 4 falhas, se calhar para o próximo show já só vai ter 2, e no outro se calhar só 1, e depois vão fazer um combate flawless. É o que é. Eu sou muito sincero, eu nos shows da APW ou nestes shows em que vejo que é dada uma roupagem diferente às equipas, em que tu vês lutadores a fazerem outras coisas, eu tento ligar mais a isso do que propriamente ao nível técnico. Agora não podemos naturalmente dissociar. O que eu acho que acontece na APW, a APW é das feds nacionais, uma das, se não é que neste momento demonstra mais vontade de fazer com que as coisas funcionem. A única coisa que eu às vezes sinto que falta, e sobretudo quando tu comparas ou quando pões frente a frente um bocado os convidados com o pessoal da APW, e o pessoal da APW, a maioria deles são altamente carismáticos, têm vontade, são coesos, são gajos que se esforçam imenso. Só sentes que falta um bocadinho, talvez, de treino, mas um treino mais técnico. Se calhar aquelas pessoas treinam imenso todas as semanas e eu acredito plenamente que sim, mas há qualquer coisa que talvez pudesse ser repensada da forma como o treino é feito, o que é que se está a dar mais foco. Há um bocadinho o rigor em ringue, o rigor dos movimentos era uma coisa que era preciso polir um bocadinho. Acho que se isso fosse, com tudo que já está excelente, se isso fosse um bocado mais polido, havia ali pessoas como o Gabe, o Adonis, que são as pessoas que temos a falar que têm imenso potencial e que se esforçam bué, e tem um carisma. Então o Gabe tem um carisma muito grande, é uma pessoa que é uma pessoa que notas que é tipo do espetáculo, tipo não só o wrestling, e era fixe haver talvez um treino mais técnico. É difícil, nós sabemos, obviamente, porque que não acontece, não é porque as pessoas não queiram, mas isso era muito fixe, eu acho que melhorava muito. Este combate depois viria a acabar com uma interferência, é importante dizermos isso. Este combate acabava com uma interferência da Legião, que me parece a mim que não foi tanto para cimentar algo de parceria entre a Legião e os Renegados, mas sim para cimentar a rivalidade entre a Legião e o Gabe e o Adonis, que já vem um bocadinho de trás. A seguir nós vimos algo que para mim eu tinha muita expectativa e era muito interessante de ver. Foi o Marcos Vitória contra o Santos, um bocadinho numa espécie de rematch, que não era necessariamente um rematch, porque da última vez tinha envolvido também o Matthews, mas aqui foi um bocadinho diferente. Eu fiquei surpreendida com o final, eu não estava à espera que o Marcos Vitória ganhasse. O que é que acharam? Acharam que foi a diferença de... Eu não sei se a todo momento, a única coisa que eu senti neste combate eu não sei se a todo momento a diferença de tamanhos, que é muita, sobre tamanhos e pesos, foi completamente bem vendida, apesar do combate ter sido bastante fixe. Eu não sei se vocês concordam. Basílio, o que é que achaste? Isto é um combate que eu tipo, no papel tem tudo para eu gostar, visto que são 2 gajos que conseguem ser técnicos, mas também conseguem trazer alguns elementos de explosão em algumas manobras de alto impacto. Por isso, para mim, isto no papel era um grande combate. E lá está, é um bocadinho o main event da primeira parte do show. Mas fora, lá está, isto, mais um combate em que houve um claro, acho que foi um leg lariat, uma big boot do Marcos que não fez contacto ou assim, e houve um bote lá mais para a parte do final. Acho que não entregou. E lá está, e o Santos tentou puxar ao máximo, foi o gajo que mais tentou puxar pelo público, às vezes de maneiras um bocado mais drásticas, que uma pessoa até ficou, caramba, tenta fazer isso em que é luz, ver o que é que te dizem. Mas é pá,
eu esperava um pouco mais por serem aqueles dois. Primeiro por ser o Marcos, que é um gajo que eu vi evoluir no WP. O Santos, que apesar de não conhecer tanto tudo o que eu vi dele, era sólido. E depois chega aqui, ok, estão aqui estes dois bons, em que eu saiba, bons lutadores que vão dar aqui um bom combate. E, fell short. Não é tipo, queria mais 5 minutos e mais 20 false finishes. Não, aqui se calhar está um caso em que tipo, o combate não teve o ritmo certo. Se calhar devia ter sido outra coisa para estes dois para isto funcionar melhor. E se calhar o final também pareceu um bocadinho flat, porque o público não percebeu exatamente o que é que estava a passar. Mas pronto, acho que lá está, soube-me a pouco e esse pouco não foi o que eu queria. Por isso, se calhar foi dos combates que eu fiquei um bocadinho mais desapontado, para ser sincero. Sim, também acho que pode ter a ver com a cena de que tanto o Santos como o Vitória têm vindo a ser muito postos, e de forma justa, obviamente, como grandes promessas e etc. E houve aqui, se calhar pareceu, mas também o público não sei porquê também, talvez possa ter a ver ou não com alguns motivos que tu enumeraste, mas o público também não encaixou assim tão bem na sintonia do match, não achaste, pode? Eu achei este match um bocado pérolas a porcos. Este para mim foi um dos meus combates favoritos do show. Achei do caraças mesmo em todos os aspectos. No último show, o meu match favorito tinha sido o Santos com o Marcos. Por acaso, meteste um erro, isto era um rematch. Porque este combate foi uma espécie de um tira-teimas da meia final da... Sim, tens razão, porque tinha a ver. Do Lio Carlos Rocha. Marcámos este combate porque ok, tudo bem, eles não estão contentes, o Marcos não ficou contente com o resultado, ele achava que conseguia derrotar o Santos também tem aquele espírito guerreiro, tudo bem, achas que consegues derrotar, então bora lá, dá lá tipo o teu melhor. O match foi um bocado um step up, meu. Eu adoro quando os combates têm tipo, quando o Santos atacava, o Marcos fazia reversals aos golpes do Santos, ou seja, é como se ele tivesse estudado o combate, ou seja, como se ele tivesse estudado as razões que o fizeram perder o combate anterior e disser, não, espera aí um bocado, eu perdi, mas vamos lá ver como é que eu agora vou ganhar, como é que eu vou dar a volta a isto, e a maneira como ele usou para dar a volta a isso, foi a fazer reversal aos golpes característicos do Santos. Então vimos o Marcos a aprender com os erros e a sair por cima como o vencedor deste combate. Eu adoro quando os combates fazem isso, mas a nível de interação com o público, claro, não correu muito bem. Não correu muito bem porque... não correu muito bem porque vamos ser honestos, porque o Santos e o Marcos não são de Portimão e as pessoas ali não o conhecem. Tipo, ele não é o familiar de ninguém que está naquela attendance. Mais ou menos. É um bocado assim, mano. A maior parte do público da APW é um público um bocado familiar. E quando tu ou não é, se não fores Portimão e se não fores um familiar de ninguém, a reação não é tão grande. Por exemplo, no combate do Matthews, o Matthews é vendido como sendo Portimão, mas nesse combate houve todo um trabalho especial de main event, que já lá falamos, que esse combate foi verdadeiramente épico, mas aqui não havia isso. Isto era um combate competitivo, e era um combate que eu não faço a mínima dúvida que se eles tivessem este match em Queluz, por exemplo, tinha arrebentado completamente a casa, tinha roubado o show, como o Mira e o Santos roubaram o show há 3 shows do WP atrás. Este teria feito exatamente a mesma coisa. Sim, isso eu também concordo, porque era um match que vendia mais, que ganhava mais em ser num sítio como o WP. Agora, com a outra parte eu não concordo. Acho que há cenas a nível de carisma que têm que ser trabalhadas nos dois, que estão uma beca abaixo. São pessoas que tentam bué, mas que estão bué assentes na técnica. E acho bué que não tem a ver o facto de ser de Portimão. Eu percebo o que estás a dizer, mas olha o Vegas, não há ninguém que tenha, ele tem bué da reação, sempre teve, todas as vezes que eu vi lá, ele não é de Portimão, ok, é o champ, mas acredito que ele teria a mesma reação sendo o champ ou não sendo o champ. É uma cena de trabalho também que às vezes o pessoal não demora mais porque é mais complicado, eu acho, e acho que foi um combate bem assente na técnica e eu percebo a cena do Pérolas a Porcos nesse sentido também. Sim. Eles têm que trabalhar, eu concordo com eles têm imenso de trabalhar isso, mas tipo, agora não fazendo um bocado de advogado do diabo, eu já vi o Ramon em outros combates, apesar de ser um main event e do combate ser tecnicamente bom,
não ter aquela conexão com o público. E isso aconteceu no Three-Way, aconteceu no combate que ele teve com o Marcos no Submission Match. Sim, Foi em às vezes janeiro, também é se não uma me engano. cena de sintonia daquele match com aquele público. Yeah. Parece Sim, uma estúpido, mas às vezes é isso. Mas eu acho que há ali uma cena para trabalhar e tipo, é bué da bom. Eu já tinha dito isto antes, é bué da bom os lutadores tipo, a tentarem adaptar-se uma beca à crowd que têm. E pá, isso é o que falta talvez trabalhar. definitivamente a experiência dos lutadores tipo, vem ao de cima aqui. Há bocado falei do Seth, o Seth adapta-se muito bem a este público porque o Seth já está habituado a trabalhar ao vivo, já fez torneios, já fez montes de coisas. O Ramon a mesma coisa, o Ramon fez MLW, WP, pá, fez montes, tipo, já está habituado, já tem um calzinho de wrestling. E se calhar lutadores como o Marcos e como o Santos ainda não têm esse cal, ainda não estão habituados a trabalhar em públicos diferentes. Ainda estou a ganhar essa experiência, pá, são muito bons, mas sim, definitivamente isso tem um fator que eles têm que trabalhar. Mas com o tempo irão lá, claro. Pá, sim, sem dúvida, não era só mesmo um comentário, porque acho que foi a única cena, tudo o resto vocês disseram, acho que foi a única cena que ficou mais flat nisso. Não sei se ainda não falaste depois, não, Fontes, não sei se concordas, discordas, pá, com esta parte, com a parte mais técnica e com a outra parte também. Com a parte do público não concordo, com a parte técnica sim, mas com a parte do público não, porque nós, antes de mais, nós partimos para este combate com um termo de comparação relativo ao show anterior. Portanto, existiu um combate igual no show anterior e em que a reação do público foi completamente diferente. Não foi... São dois lutadores que não fazem primazia pela interação com o público, mas o Marcos Vitória, no último combate, teve muito, mas muito melhor nesse aspecto. Neste combate, eu não acho que o Santos tenha estado mal em termos de interação. Acho que tentou ao máximo, acho que tentou por ele e tentou pelo Marcos, sacar it do público a toda a altura, e acho que foi por isso que ele se calhar se esticou até um bocadinho. Eu não sei, até em termos de palavras, eu não sei se não saiu mais asneira. Pareceu. Saiu, mas aquilo cabe ali na APW, aquilo cabe muito. Sim, ok. Muito, okay. Já não é a primeira, não defendendo, obviamente, mas acho que já não é a primeira vez que acontecem cenas do género. Nunca ninguém fica ofendido, é uma cena muito. Okay. Ótimo. Ótimo. Agora, o Marcos tendo zero de interação com o público, pois é lógico que o combate não pode correr bem nesse aspecto. O Marcos Vitória, é curioso, nós tínhamos falado nisso, aliás, tu tinhas falado nisso no último roundtable e tinhas falado exatamente desse eixo de melhoria no Marcos Vitória, e no combate seguinte o Marcos tem para aí a pior prestação em termos de interação com o público, eu já lhe vi, e eu devo ter visto, sei, para aí dos últimos 15 combates do Marcos Vitória, eu devo ter visto 12 ao vivo e nunca vi uma prestação tão má do Marcos Vitória nesse item, mesmo no combate em si. Tecnicamente, pá, olha, eu acho que sinceramente ele estava em dia não. Acontece com qualquer um de nós. Pareceu-me que ele estava em dia não, estava amorfo, e não passou nada para o público. Portanto, o Santos, na minha opinião, tentou, eu aqui não saco grandes culpas, entre aspas, ao Santos, sacaria sim ao Marco, acho que foi o Marcos aqui que não ao Marcos, acho que foi o Marcos aqui que não cumpriu tanto. Em termos técnicos também existiram falhas. Eu compreendo a questão dos reversals que o Pod estava a dizer, e é uma interpretação que pode ser dada, mas a verdade é que o combate não foi bom. Olhemos para este combate sobre o prisma que olhemos, este combate simplesmente não foi bom. E, portanto, a partir daqui, acho que no Santos Marcos Vitória 3, eles vão fazer muito melhor, porque perceberam, eu não tenho a mínima dúvida, que eles perceberam que este combate não foi bom. Para mim foi a decepção do show. Eu também acho que pode ter um bocado a ver, eu não sei se tu concordas, mas eu disse isso um bocado ao início, não explorei muita ideia, mas eu não comprei muito a forma como o combate foi montado, não me fez comprar a vitória do Vitória, porque tipo, para mim não existe, há uma diferença. Eu sou uma pessoa que sou bué ligada à cena
física do wrestling ao realismo físico, no sentido em que tu tens que montar a cena para ser legit. Ora. Pelo menos é a maneira como eu vejo, e ali, pá, e há uma diferença bué da grande. Ok, o Vitória é um gajo até alto, mas é tipo bué da fininho, e o Santos é um grande bicho e era preciso explorar mais isso. Eu não digo que o Vitória não pudesse ganhar, eu acho que talvez se pudesse ter explorado mais por aí, menos por uma espécie de batalha técnica, apesar de eu perceber também aquilo que o Pod disse, porque não era só bem isso, era um bocado mais do que isso, e talvez pudesse ter sido mais bem comprado nessa cena. A cena do Vitória que eu disse no último programa, para mim tem a ver com o simples facto, para mim choca-me um bocado perceber as reações que o Vitória consegue ter no WP que ali não tem, e acho que era uma cena que ele devia refletir porquê, porque eu não sei porquê, mas tipo pegar, talvez por o tipo público e tentar pegar de outra maneira na cena. E acho que conseguia na boa, obviamente. Porque o problema aqui é que ele não pegou de forma alguma. E eu estou a dizer isto, adoro o Marcos Vitória. Agora, ele não tentou sequer pegar no público. Eu lembro-me dele ter batido no ringue uma vez para tentar que o público acompanhasse. Não me lembro sequer de outra vez. Ali uma vez ou duas, já fez ali uma cena. Foi uma coisa que faltou bastante no combate. Foi isso. Mesmo. Pá, e se calhar o que tu podes ler é que depois aquelas cenas do Santos também são a cena do desespero, né? Foi isso, quando a mim foi isso. Foi o Santos, Afonso, não sei se lembras, mas eu lembro de ter dito que o Santos estava a compensar. Sim, sem basicamente. Dúvida. Ele estava a compensar e lá está, se calhar, por isso é que ele até passou um bocadinho das marcas. Ora, sim. E foi isso mesmo, tens toda a razão. Foi isso mesmo. Bem, a seguir a isto, chegou aquilo que foi a atração da tarde, noite, tudo, vida neste show, que foi Vítor Amaro vestido de bailarina, pedindo desde logo desculpa à sua filha e a todos os presentes que pudessem ficar ofendidos, e como já nos tem habituado, ele tem sido constantemente todo o suporte cómico dos shows. E veio enfrentar o Artgore num combate que, obviamente, acabou por ser um bocadinho, relativamente a todos os outros, talvez um bocado mais lento, mas sinceramente superou as minhas expectativas, porque eu não tinha a expectativa super alta para este combate, não por nada de mal, porque o Artgore é obviamente muito experiente, o Vítor Amaro também é experiente, mas eu não esperava que fosse estonteante a nível técnico, mas foi simples, mas cumpriu bem, foi divertido. Serviu para cimentar ali as cenas. Não sei o que é que tu achaste, Basílio, se concordas ou se foi... Eu achei que foi o combate perfeito para começar a segunda parte do show. Sem stakes, tipo, mais tipo, com o Vitor entrar tutu, mesmo tipo, para tipo, parece que foi uma lufada de ar fresco que entrou no centro de Portimão. Foi tipo, ok, tivemos o intervalo, tivemos duas semifinais que foram bastante agressivas, lá está. Tivemos aquele main event da primeira parte que, pronto, que o público ficou ali um bocadinho, não sabemos bem coisa. E depois do intervalo, tipo, era preciso uma coisa para pôr o público outra vez, tipo, na mood de vamos lá voltar a metermos dentro disto, mas ao mesmo tempo nada muito sério e mais leve. E eu acho que isso foi o que foi conseguido no combate. O Gore fez o trabalho dele perfeitamente. O Vítor é uma porra de uma lenda. Que é se há uma coisa que eu aprendi nesta minha viagem ao Algarve, é que o Vítor Amaro é uma lenda. Dentro e fora do ringue. As coisas que eu aprendi com este homem, não posso repetir aqui. E lá está, eu posso contrastar com um combate que eu vi no CTW que teve durante entre os dois lutadores 5 golpes ou não sei o quê, e foi um combate do caraças, e foi um opener. Isto aqui também foi um opener, só que foi da segunda parte do show, e funcionou basicamente da mesma maneira, simples, mas absolutamente eficaz. Cumpriu o seu trabalho, foi simplesmente isso. Por isso, tudo bem, depois com os Ranins e afins, tem de ser o que tem de ser. A vitória ali um bocado sacada por roll-up. Não, lá está, tivemos vários roll-ups neste show. Por isso, enfim.
Mas eu gostei. Eu gostei do combate. E gostava que isto fosse uma... Não estou a dizer para o Vítor Amar ser o Zé de Manteigas da APW, mas o Vítor para mim tem aquele spot garantido de ser o gajo que pode aparecer, pode fazer qualquer coisa, pode enganar-se, pode não se enganar, pode fazer que se engana, mas não se engana, e o público vai estar sempre lá dele. Por isso, yeah. Sim, e tens a vantagem que, ao contrário do Manteigas, ele tipo, consegue entregar alguma cena no ringue. Pode não ser o lutador mais tonteante do mundo, mas é um lutador sólido e com experiência e tipo, consegue. Eu achei o combate fixe nesse sentido. Não foi uma cena do outro mundo, não foi, mas serviu, foi o que tu disseste, serviu perfeitamente. E o pessoal ficou bué dentro do combate. Olha, se tu pensas que o combate anterior, a complexidade técnica do combate anterior, a simplicidade técnica deste combate e o que o público ficou dentro de um e o que o público ficou dentro do outro, claro que é uma coisa completamente distinta, obviamente, mas há aqui coisas a refletir sobre isto. Não sei se concordas comigo, Fontes. Sim, a minha opinião é um pouco como a do Basílio. O Basílio, quanto a mim, já disse tudo e tu também acabaste de dizer tudo. Eu queria aqui acrescentar uma coisa. Eu tenho visto muitos combates do Vítor Amaro, porque o Vítor é uma pessoa tão porreira que então é bocada em todo o lado e em tudo o que é show, dá-se bem com toda a gente e, portanto, as pessoas já sabem o que é que podem contar com ele. E eu até hoje só vi um combate mau do Vítor Amaro e não foi por culpa dele. Portanto, só vi um combate de que não gostei do Vítor Amaro e foi 0 por culpa dele. Foi um combate, não tenho problema nenhum em dizê-lo, no último show, no último não, peço perdão, que no último eu não estive, no penúltimo show do CTW frente ao Cal Silva, que achei o combate... odiei o combate, não, acho que o combate não foi bem construído. Bem, mas não é disso que estamos a falar, não é desse combate. Portanto, para dizer que quase todos os combates do Vítor Amaro, à maneira dele, são bons, são intensos. O Vítor vai para ali com toda a força, com toda a intensidade, e isso faz com que o público fique sempre hyped para os combates dele. Aqui tivemos uma vertente mais técnica, que eu não conhecia tão bem, do Vítor Amaro, e como disse, já vi vários combates dele. Se bem me recordo, foi a primeira vez que ele entrou mais nesta versão totalmente comedy. Ele sempre foi um bocadinho, mete ali qualquer coisa, mas esta foi uma versão quase totalmente comedy do... Sim, sempre... Desculpa interromper, também uma cena boa de fighter, apesar de tudo, apesar de ter assim um tracinho de comédia, sempre tem boa essa cena de ser boa, um underdog, mas fighter, e não sei o quê. Esta foi talvez mais totalmente comédia, concordo contigo. Sem dúvida, vestido de bailarina, e portanto, eu concordo com o que vocês disseram os dois, o Basílio e tu. Acho que se podemos pensar aqui numa vertente mais cómica para o Vítor, ele vai entregar. Se acharmos que o caminho é outro, ele também vai entregar. Ele foi campeão da APW ainda há pouco tempo e acho que foi um bom campeão, não foi o reinado mais histórico de sempre, mas cumpriu na sua função de campeão e, portanto, é um wrestler que entrega sempre. O Artgor foi o adversário ideal para ele neste combate. Houve aqui uma dicotomia, um gajo tão dark, tão das trevas como é o Artgor, e depois o Vítor vestido de bailarina, e portanto esta dicotomia, esta oposição quase entre os dois, funcionou muito bem, como disse o Basílio, para a altura que era do card, foi excelente, era o que era necessário naquela altura do show. Eu achei que este combate foi tipo o combate certo, na altura certa. Lá está, este é aquele combate que tu riste um bocadinho e tipo aprecias o combate pelo que ele é, e depois passas às coisas sérias, que foi pronto, neste caso ia ser os dois main events. Achei que tipo, nunca tinha visto o Vítor naquele papel de gozão, entre aspas, de comedy wrestler. É uma coisa que por acaso acaba por te fazer tanto sentido, porque no dia anterior ele tinha dito que ele estava a dizer, não me apetece muito lutar, não estou tipo com um grande pica para lutar. Então faz um combate entertaining e faz palhaçada. E tipo, ainda bem que eu lhe disse isso, porque eu acho que este spot fazia tanta falta no wrestling, meu. O wrestling em Portugal tem esse spot e muito bem com o Zé de Manteigas. O CTW não tem assinado assim muita comédia, durante algum tempo teve o Super Kid a fazer aquele personagem, mas agora ele está numa fase um bocado mais séria. Mas ele, pronto, e o Simbiote às vezes
eles ocupavam esse slot do show, mas a AEW nunca teve esse spot de comédia e realmente até faz boa falta, e faz boa falta ser antes de ser depois do intervalo. Portanto, pá, em relação a este combate, foi um combate bem entertaining. Gostei bué do Vitor naquela parte, e vocês disseram tudo, foi o contraste entre a pessoa extremamente séria, no caso do Art Gore, e o Vitor, que fez o spot da comédia. Portanto, yeah. A seguir, aquilo que seria uma espécie de pré-main event, segundo main event, foi um bocadinho, não foi um main event, mas era porque era o evento que no fundo dava nome ao show. Foram os renegados, Luís Mira e André de Mota, mais uma vez, a enfrentarem os Veristu na final da Taça Tarzan Taborda de equipas, na sua primeira edição de equipas. Isto levaria à vitória dos renegados, a uma festa infindável. O Pod a meter a música 2 vezes, o Basílio morto de tédio, e o Fontes. O que é que o Fontes estava a sentir? O que é que achaste deste combate, Fontes? Olha, eu gostei do combate. Pá, o combate não começou... Eu acabei por não perceber... o combate começa, só para situar aqui também as pessoas, o combate começa com um spot em que o Cyril, epá, me parece claramente se ter aleijado, se calhar o Pod sabe melhor que eu. Bateu de cabeça no chão. Foi, não foi? Não é? Eles tiveram ali ainda bastante tempo a perceber se o Cyril estava em condições de continuar. Epá, isto podia ter estragado, porque ele fez com que houvesse ali uma paragem no combate, quando eles, se calhar, já estavam com o hype, portanto, para a construção, porque estavam no início. Voltaram ao ringue, epá, eu acho que depois as coisas acalmaram, e o combate, sem ter sido, eu pelo menos na minha ótica, não foi, se calhar não foi melhor que o Opener, porque quanto a mim o Opener foi, além do main event, foi o combate que mais gostei. Mas, também não tendo sido isento de falhas, acho que aqui os Tus arriscaram bastante mais, e portanto, lá está, acaba sempre por existir uma falha ou outra. Acho que os renegados mantiveram o que trouxeram do primeiro combate, portanto, continuaram com aquele estilo, que é o estilo deles, aquele estilo Will, de concentrar as atenções em sacar isso do público mais do que na parte técnica do combate, apesar de terem tentado ir tentando cortar a ofensiva dos Tus. Pá, no final, este mix todo acabou por ser um bom combate, mas acho que não foi tão bom como o dos Tus com a Legião. Eu, pelo menos, não gostei tanto do combate, apesar de perceber que possa haver quem tenha opiniões diferentes. Há quem tenha opiniões diferentes, Basílio. Eu percebo isso. É assim, dar um hot start ao combate foi uma boa decisão. Primeiro porque cortou a necessidade de voltar a apresentar estas duas equipas, já tinham sido apresentadas, e deu logo aquela primeira edge aos renegados, como se o público ainda precisasse de mais alguma razão para os odiar. E aqui é que foi, lá está, tipo, o Adonis e o Gay podem ser da casa, mas os Tu são literalmente da família de pessoas que estavam no público. Por isso, mais perto daquela reação de quando eles são atacados e eventualmente quando perdem, tipo, não há. Eu acho que o combate, lá está, também sofreu um bocadinho dos Tus terem ficado muito tempo por baixo. Eu sinto que gostava de ter visto um bocadinho mais deles. Mas obviamente no final do dia, tipo, tinha de haver a vitória ia ser dos Heels. Eu acho que o final foi bem feito. Fora uma questão de timing ou outra que eu vi, tipo, o Mota a ficar ali um bocadinho, tipo, a ter de chamar um dos Tus para coisa, anda aqui para fazer qualquer coisa, tipo, ficar ali, tipo, alguém a esperar por outra pessoa para vir, para fazer alguma coisa. Fora isso, eu acho que o combate foi bastante normal. Se calhar não foi uma final com 30 por uma linha. Teve o seu grande spot, obviamente. Mas, e lá está, ainda por cima, porque ia ter um final com uma vitória heel, se calhar, tipo, também convém não dar tudo o que os faces podem dar,
porque isto vai haver uma rematch, claramente. Isto, da maneira que terminou e com a equipa que ganhou, isto daqui a uns 3 ou 4 shows, isto tem de haver uma rematch entre estas duas equipas. E aí sim é que os faces vão brilhar, porque no fim do dia os faces ganham sempre. E isto não foi o fim do dia. Pode ter sido o fim do torneio, mas não foi o fim do dia. Agora, ponto de destaque, a celebração dos renegados, que com caralho nunca mais acabava. E aquilo foi tipo, eu estava a tentar processar na minha cabeça em que ponto é que era tipo, aquilo passava entre isto está a demorar tanto que seca e eu odeio estes gajos porque isto está a demorar tanto e é uma seca. Então estava sempre, é tipo uma montanha russa, e agora já está a ser uma seca, mas agora estou a odiá-los outra vez e agora está a ser uma seca outra vez. Então, tipo, passou umas 5 ou 6 vezes por esse estado durante a saída deles. Demorou tipo 10 minutos. Tranquilo. Sim, lá está. A música estar em loop também não ajudou, mas tinha de estar. Epá, só tenho pena de uma coisa que gostava de ter lembrado o Mira e o Mota de terem dito, que era tipo para eu voltar a anunciar os vencedores, para estarem ali tipo volta a anunciar. Eles começarem ali tipo a picar e tipo volta a anunciar e o caralho, em vez de ser só eles tipo a celebrar. Mas tipo, epá, por acaso até temos em WWE TV um caso de uma equipa que celebra bué as coisas. Epá, eu espero que isso não seja a gimmick dos renegados agora, mas epá, uma coisa é certa, a taça foi para Lisboa e se eu não for vendo uma semana ou outra uma atualização de onde é que ela está e o que é que está a ser feita com ela, eu vou ficar um bocadinho triste, porque isso é uma oportunidade do caralho. Ele estava no Marquês há pouco tempo. Ontem estava no Marquês. Estava no Marquês, para a semana quer que vá, esteja na Ponte Vasta Gama, andar a viajar e o caralho. A taça pelo mundo. Yeah. Era bem engraçado é que eles entrassem sempre com a taça agora. Tipo, como se a celebração nunca acabasse, estás a ver? O Ramon, quando no ano que ganhou a taça, entrava com ela, até no WP. Mas entraram mesmo sempre a festejar, estás a ver? A taça é nossa! E depois acaba o combate, tipo, ganham, a taça é nossa! Continuavam, tipo, sempre. Tipo. Como se todos os combates fossem a final da taça. Não é como se a festa nunca tivesse acabado. Pá, logicamente pode ser complicado, né? O que eu acho é que há aqui só aqui uma cena nos renegados que às vezes me faz ficar um bocado de pé atrás. E que é tão simples quanto isto. Eu não sei se a cena da gimmick heel, que é bué da fixe, também não está a ser exagerada, não a gimmick, mas tipo a parte técnica. Não sei se eu estou-me a fazer entender, acho que estou a ter a minha ideia está a ser confusa, mas o que eu quero dizer no fundo é tipo, não nos podemos esquecer, não podemos só montar um combate baseado em reações. Aliás, podemos e está a correr bem, corre bem para eles, mas tipo, se têm mais alguma coisa para dar, deem a outra coisa também, tentem dar tudo junto. Carla, era aí que eu queria chegar quando falei, era exatamente isso que eu queria dizer. Tu puseste por palavras exatamente o que para mim a questão neste combate é essa. E se calhar neste combate os renegados até exageraram ainda mais um bocado. É o show-off. Desculpa, eu acho que podem bem exagerar. Não acho que esteja nada mal na outra parte. Eu só acho tipo, que se calhar, sobretudo o Mira podia apostar mais na cena de fazer algumas cenas mais vistosas no ringue. Porque se ele consegue, não vale a pena refugiar-se na outra parte como se não tivesse mais nada. Só. É isso mesmo. Sim. Acho que não sei se concordas, podes. Ou se isto está a ser bem da confusão e só eu e o Fotos é que estamos a perceber a ideia. Não, talvez nunca tinha pensado as coisas dessa maneira. Acho que para mim, tipo, os personagens estão no ponto, não há podiam fazer coisas diferentes. Podiam, mas acho que eles ainda não conseguiram desbloquear o potencial da equipa. Devo lembrar-vos que isto é o que é a terceira vez que eles segundo combate, quer dizer, o terceiro, este foi o terceiro, sim, mas o segundo show em que tiveram juntos. Foi o segundo show em que tiveram juntos, portanto, eles podem fazer tanta coisa diferente, não? E eu acredito que com o tempo, sim, com o tempo vão lá. Não digas isso dessa maneira, parece que eu estou a ser hoje a pessoa bué má que está sempre a meter defeitos. Não estás, meu. Só que, tipo, eu percebo também o vosso ponto. É um gajo que gosta tanto daquilo
E apareceu se calhar no segundo roundtable, quando tipo comecei a falei sobre a CTW, se calhar fui um bocadinho malzinho, mas a razão pela qual um gajo às vezes é malzinho é porque gostas imenso daquilo e então queres ver aquilo ser diferente e ser cada vez melhor. Então requeres sempre mais sobre algo. Tu estás a fazer um bocado disso. Eu acho que a cena é essa, tipo, bué do género. A cena pode ser. Eu acho que os personagens estão bem no ponto, mesmo bué. É mais a cena do ringue que podia ter um ou outro momento mais vistoso, tecnicamente. E depois acaba por haver um gap muito grande entre as duas coisas, entre o show-off e a parte técnica. Há uma diferença depois que é exagerada e que não é real, que eles são bons tecnicamente, principalmente o Mira, o Mota não sei se tanto, mas eles estão a fazer com que haja um gap muito grande entre uma coisa e outra e que tu olhes só para os Renegados quase só como uma equipa de personagem, onde eles têm muito mais para dar. sim, é mais por isso. Não faz mal. Tudo por uma cena que eu tenho a certeza. Tipo, os Renegados enquanto equipa da APW estão bué da bons, mas os Renegados, por exemplo, imagina que tu punhas, isto não vai acontecer, mas se tu punhas os Renegados no WP, tu ias precisar que isto que eu estou a dizer acontecesse. Sem dúvida. Percebes? A gimmick ia continuar no ponto, mas se o resto não acontecesse, podia não funcionar também. Sem dúvida. Percebes? 100% de acordo. E tu, o que é que achaste do resto do match? Já falaste um bocadinho. Achei que foi uma final digna, achei que foi emocionante. Para mim o momento mais alto do combate foi quando o Mira e o Mota estavam de joelhos, os Tus estavam de pé e então eles disseram, vocês são uns merdas, e ambos fazem aquele super kick em estéreo. Isto para mim foi quase o I'm sorry I love you, mas ao contrário. Não sei se o pessoal pelo menos eu pensei exatamente isso, e as pessoas com quem eu falei disseram exatamente a mesma coisa, disseram pá, é isso mesmo. Foi o I'm sorry, és um merdas. I'm sorry, és um merdas, o Portuguese Monkey. Pá, e foi um combate bom, mano. Para mim foi dos mais interessantes deste show, e definitivamente foi um dos mais interessantes também, não só da APW, mas para mim do wrestling português deste ano. Se calhar excluindo talvez a final por motivos óbvios, mas este pelo menos foi um dos que mais, tirando a final, foi um dos que mais gostei deste ano. Sim, e foi um dos combates do panorama do wrestling nacional deste ano que teve um dos finais mais surpreendentes. Eu não esperava que os Renegados ganhassem, não sei se vocês esperavam, mas eu não esperava, porque os Renegados são tipo Renegados. A ideia da cena, aquilo depois escalou bué, mas acho que a ideia da cena são as pessoas que nunca ganham nada e a quem ninguém dá valor. E portanto o facto de eles terem ganho e agora a cena virar-se um bocadinho foi surpreendente. Então, mas se pensarmos, eles precisavam, faz toda a lógica, se o James e eles e os Tus ganhassem, não haveria surpresa no show. Por outro lado, os Tus são muito novos, portanto podem ter ainda montes de vitórias durante a carreira, não era preciso ganharem já, e quem precisava aqui de ganhar crédito seriam os Renegados. Portanto, se nós começarmos agora a pensar nisto tudo, acho que fez toda a lógica esta decisão. Não, faz todo sentido. Foi surpreendente, mas obviamente que eu acho que faz todo sentido. E como tu já disseste, faz tanto sentido como... Epá, para mim, vou ser bué sincera e bué honesta, nem sempre sou tão sincera assim aqui, mas acho que estes dois finais, tanto deste combate como do combate do main event, que foi tipo um combate absolutamente genial, foram bué uma cena do tipo repor a justiça em certas cenas. E pá, o main event, como vamos saltar, aproveitar esta ponte para saltar já para o main event. Ramon Vegas, champ da APW, na altura começou o main event pelo menos, enfrentou o James Matthews, que é um lutador super experiente, excelente, enorme mesmo, e num 2 out of 3 falls match, portanto, há melhor de 3, sim, trocando por miúdos, e que acabaria por dar ao Matthews o título num pop assim estúpido. Estavam ali 30 e tal pessoas, ok? Não estavam 200. Eu confirmei depois de ouvir o pop, eu tive a necessidade de voltar a dizer, mas continuam só aqui 30, certo?
É que eu não estou mesmo a exagerar, Mas né? pudeste confirmar que estavam mesmo 200 pessoas, tipo, não estavam 200 Claro, pessoas. não estão outros 100 gajos debaixo das cadeiras, tem certeza, pá, porque foi tipo uma cena de gritos. E eu percebo, bué, meu, acho que não houve ninguém, eu pelo menos, eu também sou, eu sei que parece um bocado bicho, mas eu sou um bocado de coração mau, não houve ninguém que não ficasse com lágrima no canto do olho. Depois da vitória do Matthews, toda a cena que se montou, pá, foi muito bom, sobretudo porque, e tu, claro que nós vamos, eu sei que a conversa vai descambar para se dar bué da crédito ao Matthews, porque ele merece, obviamente, mas não vamos deixar de dar aqui o último props ao Vegas, porque não há como não perceber que ele é tipo o maior heel. Eu acho que ele é o melhor heel português. Pá, sei que há bué de teorias em contrário, eu costumo dizer um dos melhores, porque nunca sou muito o melhor, mas eu acho que ele é bué o melhor. Pá, tudo o que ele faz, ele não é um gajo super vistoso no ringue, pá, mas toda a personagem é uma pessoa bué da sólida, pá, tudo, é um gajo bué carismático e é bué cinemático na maneira de estar no ringue, ele é bué, tipo, eu costumo tirar fotografias nos shows da APW, tudo isto para dizer o quê? É o único gajo que eu nunca apanho tremido. E não é por ele ser bué da lenta, é porque é um gajo que sempre nas entradas, no ringue, enquanto está sempre naquela pose, naquela personagem, nunca apanho numa cena que não seja tipo Genius Ramon Vegas, então é tipo bué da bom, e acho que ele foi um grande champ. Pá, e se o Matthews não precisava muito de um grande deal para fazer o grande face deste match e para ele ter o grande pop, pá, ajudou bué. E o quanto ele está em personagem, ao ponto, tipo, o Matthews estava a fazer toda aquela separação que toda a gente viu, com os filhos, com a malta, tipo, com tudo, e o Ramon continuava, tipo, assim, passado, tipo, 5 minutos, no canto do ringue, tipo, absolutamente atónito por ter perdido, nunca desmanchou aquela cena. Muito genial também, eu achei muito bem montada a cena da derrota-vitória, no início da utilização da corrente. Achei bué da bom, porque o Ramon utilizou a corrente que ele costuma sempre usar no Matthews, e por isso foi desclassificado uma primeira vez e de alguma maneira perdeu, mas depois logo a seguir com o Pin ganhou, portanto aquilo ficou um igual e tornou aquilo. Claro que estes combates ficam sempre um igual, não sei se alguém se lembra alguma vez de ter havido um 2-0, acho que não, mas pronto, foi muito bem montada. Não sei se concordas comigo, Basílio, se eu estou a exagerar. É assim, como é que eu ia dizer? Eu vi este combate terminado de outra maneira. É um 2 or 3 falls. Entendo porque é que foi feita a situação do DQ para depois a cover e ficar um 1. Só que para um... E atenção, isto também mostra que eu estou errado, porque eu pensava, se o combate acaba por roll-up, não vai haver reação. O combate acaba por roll-up e houve uma reação do caraças. Eu só acho que tipo, o final podia ter sido um bocadinho mais épico e menos ambíguo do que simplesmente o Ramon estava distraído a queixar-se que era 3 e levou um roll-up. Porque até essa altura o combate para mim estava a ser espetáculo. O Ramon a trabalhar no ombro do Matthews, Matthews a trabalhar bastante com o público, foi o face que mais puxou pelo público, tentou interagir mais diretamente com o público, com um spot nos rails, a pedir ao pessoal para pôr os pés lá em cima dos rails, para mandar o Ramon para lá. Epá, foi o face que tentou tipo, mais puxar pelo público. E durante todo o combate, até começar, lá está, a final, que foi as falls, eu acho que o combate estava a correr muito bem. O final é que para mim soube-me a pouco. Eu gostava que fosse uma coisa mais tipo, definitiva, tipo um golpe que... Um golpe, tipo, uma coisa que deixasse tipo, claro que é 1, 2, 3 e pusesse o público juntamente também a cantar 1, 2, 3. Tipo, a surpresa também funcionou. Mas, epá, eu imagino uma coisa tipo, nem que fosse um superplex. E depois ver o Messi a arrastar-se para a cover. 1, 2, 3. Pô, opá, acho que tinha sido qualquer coisa de incrível. Não tendo sido o que aconteceu, funcionou bem. Surpreendeu-me também. Eu também fiquei surpreendido pela reação do público. Eu próprio também fiquei logo, pá, caralho, e dá para ouvir no meu announcing quando eu quase dou cabo das colunas.
subi 1 ou 2 registros, e foi um momento, lá está. Isto, quando falamos em wrestling, temos de falar em momentos, e isto aqui foi um momento, um digno momento, e lá está, foi obviamente a melhor maneira de terminar o show. E foi, lá está, e ver este gajo que lutou anos e anos e anos, e está agora a tentar aqui construir alguma coisa no Sul, e a tentar montar algo num sítio que é complicado fazê-lo, e vê-lo a ter aqui o título, uma validação para o que ele meteu dentro desta indústria e neste país. Foi um momento. Por isso, há quem possa achar que tipo, é só o título da APW. Tipo, não, para mim continua a ser um título tão relevante como o título WP ou o título CTW ou o título da WSW. E é um prémio dentro do wrestling nacional, e acho que o prémio neste momento está na pessoa certa. Sim, porque até porque nós temos que pensar um bocado o wrestling, sobretudo num contexto pequeno como este, como algo que não é só ringue, que não é só o wrestling não é só wrestling, não é só isso, é um bocado mais, e se o mais não acontecer, o resto não acontece, e quem impulsiona tudo deve ser reconhecido de alguma maneira, e acho que foi uma forma bué boa de o fazer. Não sei se concordas, pá. Pá, sim, na parte do wrestling, não tens só wrestling, pá, não sei se consigo ser tão há um sentimento aí por trás. Este combate para mim foi um bocado romântico. O final foi bem romântico. Será que eu sou uma romântica e por isso é que estou tão fascinada? Não, essa foi a cena. Eu conheço o James Matthews desde que comecei no wrestling. Portanto, há mais 13 anos, talvez. Há uns 13 anos. Vi o James tipo, a ver o início do wrestling a dar os meus passos. Vi o pessoal a ir para a APW e ele a dizer que não quer ser alternativa, ia fazer um grupo próprio e fazia shows que de putos tinham bem de talento, mas que não queriam treinar e estavam-se a cagar para aquilo, e ele tinha que fazer tudo, tinha que lidar com o ringue, tinha que falar, tinha que arranjar uma federação. Havia uma federação que era a FPW, que era dele, em que aquilo era basicamente ele a fazer tudo, a ser explorado pelo dono do espaço. Tipo, ele basicamente tinha tipo aquelas pessoas todas nas mãos. Tinha o que eu coloquei num texto que editei esta semana, tinha o peso do mundo aos ombros e nunca desistiu. Foi lá fora, teve seminários com o Harley Race, pagou imenso dinheiro. Teve em Inglaterra, em que estava quase preparado para se estrear em Inglaterra, até ter uma lesão no joelho, e essa lesão no joelho impossibilitou de fazer a sua estreia. Se calhar, se ele não tivesse lesionado, não era campeão porque tinha ficado por lá, e nós não sabemos onde é que ele podia estar hoje. É tal coisa. Mas não, voltou para Portugal, continua sempre a trabalhar, nunca ninguém gostou muito dele, nunca ninguém acreditou nele. Na APW, pá, ninguém se lembrava dele. No Wrestling Portugal nunca sequer ele foi tipo alguém que se lembraram sequer de levar para lá. Foi sempre na MLW, que era um bocado os renegados do wrestling, e ele foi construído através da MLW e foi ganhando experiência através da MLW até que finalmente voltou para a APW. E este combate foi tipo, ver ele tornar-se campeão, veres aquele teu amigo, aquela pessoa com quem tu deste sempre bem e que sempre viste a nunca desistir face às adversidades. Foi um grande momento, foi muito fixe. Gostava só de dizer que este combate foi todo o Ramon. O Ramon, eu hoje estive a pensar nisso. O Ramon provavelmente é o meu campeão favorito de sempre da APW. É aquele, eu nunca vi ninguém dar tantos combates tipo tão bons como o Ramon fez. Lembro-me de alguns combates do David que foram muito fixes. Lembro-me do David ter combates bem bons com o Mad Dog, em que fez o Mad parecer bem da bem, e fazer o Mad Dog parecer bem da bem não é um trabalho fácil, como vocês devem dar. Pronto. Eu sempre achei que o Ramon, por lá estar por amizade ao David Francisco, sempre achei que ele tentasse ser um bocado o David Francisco, mas o V2.0. Não a nível personagem, mas a nível de seres aquele Lil over the top e o gajo que realmente usa aquele cinto com orgulho.
E eu achei que na APW, desculpa lá, David Francisco, mas para mim o Ramon sempre foi o campeão. E para mim sempre, a nível de combates, nunca vi o Ramon falhar um combate, mesmo. Todos os combates que vi, tudo o que ele fez foi sempre bué bom. E aqui ele dropou o cinto como um verdadeiro profissional. Ele fez aquele combate todo. Ele construiu aquilo tudo desde o início ao fim. Ele não está em questões de saúde muito boas, infelizmente. Os anos e as lesões acumulam-se, e aquela questão pronto, eu não sei se ia estar a dizer isto, mas ele no último show da APW não lutou porque ele estava mesmo lesionado. E mesmo que estando lesionado, ele escolheu levar um back suplex da terceira corda. Esse spot aconteceu, em que eu disse: caralho, este gajo é maluco, este gajo está lesionado e vai fazer uma queda daquelas. Tipo, tenho que tirar o chapéu. Ganda boss, trabalhou tudo. Houve ali um spot bem engraçado, como já disseram, em que ele vê um senhor assim de mais idade e ele pensa: este gajo é o meu peixe. E chega lá: este senhor é o senhor mais, parece que é a pessoa mais inteligente aqui do centro de treinos. Diga-me lá uma coisa: foram 3 ou não foram 3? Não, foram 2. E o gajo depois reage daquela maneira, tipo a dar os braços, não sei o quê, em que tu alimentas, estás a ver? Tu dás algo àquela pessoa tipo responde e tu alimentas, estás a ver? Tipo, porque tu ficares chateado, as pessoas ainda vão reagir mais. As pessoas reagem porque foi um momento engraçado. E depois, como o Will ficou chateado, as pessoas vão reagir mais ainda. Ele tipo amplifica aquele momento. E não é toda a gente que consegue fazer isso, man. Por acaso, foi um spot que eu tenho pena não ter visto fazer neste combate, que ele costuma fazer, que é tipo, depois de uma contagem, mete-se a mandar bico ao árbitro e depois começa tipo, está de 4 e começa aos saltos de 4 e a bater no ringue e o caralho. Cada vez é um dos spots dele, eu tipo começar a bater no ringue. É tão bom isso, bom. É tipo birrente e o caraças. E este combate, se não querendo alongar muito, em relação ao James, eu vi neste match, vi o Reaper Hardcore, vi o Lobo Branco, vi o James Bruiser, vi o James Matthews e vi o Papa Shango. Caralho. Eu vi a evolução toda do Hugo Andrade. E tipo, foi poético, meu. O final foi poético mesmo. Ele chora de emoção porque nós sabemos também porque é que ele chorou de emoção. Foi tipo, eu no final, falo com ele e digo-lhe: o cinto voltou a casa. E não querendo tirar nada ao Ramon, como já disse, o Ramon para mim é o melhor dos melhores lutadores tipo portugueses, não só o melhor ele português, mas dos melhores lutadores portugueses e o melhor campeão da história da APW. Mas o cinto voltar a estar no James, que é a pessoa que neste momento está a fazer os shows, é o workhorse da APW, e uma das razões para a qual ele voltou ao wrestling foi para ajudá-lo, porque ele tinha o peso do mundo. Ele continua sempre, ele nunca deixou de ser a pessoa que tem o peso do mundo aos ombros, e poder ajudá-lo e tirar um bocadinho desse peso para mim é uma grande honra. Saber que o cinto está lá, tipo, está onde está, é muito fixe mesmo, é gratificante. E só mesmo para concluir, os meus parabéns ao Ramon Vegas pelo que ele entrou neste combate, e que realmente when all is said and done, os verdadeiros profissionais são aqueles que vão ao ringue e que deixam lá tudo, e o Ramon certamente sempre foi essa pessoa. Sim, sem dúvida. E uma das pessoas também mais que mais consegue entregar e que mais consegue fazer as coisas bem em sítios diferentes, porque não é uma daquelas pessoas que está no sistema viciado, que às vezes vai criando no wrestling nacional, de que umas pessoas conseguem ser muito boas num sítio, mas não conseguem ser muito boas noutro, umas pessoas são muito boas contra umas, mas não são boas contra outras. E ele é das pessoas que mais passa completamente ao lado desse sistema viciado. Fontes, acho que só faltas tu. Sim, já pouco me deixam para dizer. Foi assim, o main event é isto. Foi o que aconteceu naquele combate. Antes de mais, o Ramon já tinha começado o show com uma promo excelente, como ele faz sempre. Eu acho que a palavra que melhor define o Ramon é profissional. O Ramon é um pro do wrestling, e tudo o que faz basicamente bem. Conseguiu meter o James over de uma forma, sei lá, brilhante, é a palavra que se pode utilizar. O gajo é excelente, é brutal. Tenho mais do que pena
o Ramon não vai fazer muitos mais combates, porque acho que é mesmo, talvez, acho que concordo com vocês, o melhor heel a nível nacional. Não tenho grandes dúvidas disso. Pá, o combate teve tudo, teve emoção, teve agressividade, não foi nada mau a nível técnico, não foi excelente, mas não foi mau a nível técnico. Pá, e contou uma história brutalíssima que depois terminou, pá, aí com o momento mais bonito que eu já vi no wrestling. Acho que até hoje no wrestling português nunca tinha vivido um momento tão emotivo como aquela vitória, e muito, muito provavelmente vai ser difícil ser batido. Este nível de emoção não vai ser muito facilmente batido, porque foi, pá, tu tinhas a família do James ali, tinhas uma história toda por trás que o Pod acabou brilhantemente também de contar, e portanto tu tinhas vida, tinhas vivência ali carregada, e portanto trazer essa realidade, trazer algo que é real desta forma para um combate wrestling, epá, resulta em momentos brilhantes. Este combate foi isso que foi inesquecível. Acho que a melhor palavra para este combate é inesquecível. Sim, é sem dúvida, e foi isso que tu disseste, um momento muito emotivo e que dificilmente será batido, porque dificilmente alguém vai chegar a fazer a quantidade de coisas que mereçam ser homenageadas como o Matthews fez para ser homenageado com este título. São bué de anos, não é uma cena de ontem, e só por isso é que a carga constrói-se um bocado daí. Olha, agora aqui para tirar todo o romantismo à coisa, o Basílio queria vos dizer que já foi anunciado o primeiro adversário do David Francisco na Progress World Cup. É verdade ou não, Basílio? É verdade, e ainda bem que me deste um heads up que ias fazer isto, porque assim eu não tenho de estar a fazer o que estou a fazer agora, que é ir buscar exatamente o nome da pessoa, que obviamente já tinha aqui. Aquilo fake, mas não, eu sei, mas quero-te dar este momento, não é porque eu não saiba e para. Então já não só estão anunciados os pares, ou seja, os combates, como também já está anunciada a bracket. Por isso, o David Francisco está na primeira ronda contra um lutador que vem do Japão, que já esteve na Dragon Gate e que é o atual campeão da Dove Pro Wrestling no Japão, chamado Naoki Tanizaki. Caso ele ganhe, ele vai estar do lado da bracket em que pode enfrentar ou Ionar Ironside ou Adam Brooks. Por isso, boa sorte para ele. Eu gostava muito que ele ganhasse o combate à primeira ronda. A partir daí é tudo ouro sobre azul, sinceramente. Eu espero que ele safe e que meta muitos olhos nele. Não é a primeira vez que ele está a aparecer num quase show da Progress. Isto não é um chapter, por isso não é um show oficial, por assim dizer. É um evento da Progress, obviamente, mas é tipo uma coisa separada dos shows principais. Ele já apareceu num show que era um torneio feminino, apareceu num combate de cooldown entre as semifinais e a final, e o Mauro também. Mas aqui está a aparecer tipo a representar Portugal, mas se forem à página do Facebook dele, vão ver que, como ele próprio diz, em inglês, porque ele está lá na Inglaterra, fuck Portugal, I'm in it for the title shot. Ai. Como é que te atreves, seu malandro? Tenho de dar um caldo doce. Não estamos a discutir por ele, não estamos. Não, pá, temos. Tem de ser. Como bons. Olhem, se quiserem encontrar esta malta que aqui está, estes fantásticos e maravilhosos comentadores, passem no dia 10 de junho na batalha final do WP. Só para nos ver, não é para ver o evento, reparem. Nós anunciamos os eventos, mas no sentido de vocês nos verem a nós. Não tem nada a ver com os eventos, reparem. Não, a sério, próximo evento, batalha final, dia 10 de junho, o último evento da season do Wrestling Portugal, em Queluz, 15 horas, okay? No Centro Shotokai de Queluz. Obrigada a todos por terem estado. Olha, é sempre um brilhante salva-vidas em tudo o que ao Roundtable toca, um excelente convidado e o cabelo mais sedoso do Wrestling Nacional. Obrigada, Pod. Bem bom, eu por acaso gosto, o cabelo hoje está bem oleoso, nota-se bem.
Mas o meu fetiche era ser um colete salva-vidas. Talvez um dia consiga ser. Quando for grande. Quero ser, tentar ser. Mas não, é sempre fixe estar aqui. Isto é bem nice. És a melhor patroa de Portugal. Isso é uma coisa que eu te posso dizer. Sobretudo porque não pago. E isto é tudo uma espécie de voluntariado. Mas não é para o bem das pessoas. É só porque sim. Então tem todo um outro nível. Olha, Fontes, queria-te agradecer também por ter estado mais uma vez. Também tens sido um convidado fantástico. Eu é que agradeço, não tens nada que me agradecer. Eu é que tenho que agradecer. Volto a referir, eu estava a falar a sério no início, estar ao pé de 3 monstros sagrados e uma bela, não, 2 monstros sagrados e uma bela, para mim, é humble. Portanto, eu também assim... posso dizer que também um dos meus fetiches é ser o dragão sagrado do Dragon Ball. Portanto também gosto bem disso. Um dragão sagrado do Dragon Ball com um colete salva-vidas vestido. Alguém que desenhe isso, faz favor. Isso era o melhor dos dois momentos. Tipo de vida. Pá, e tivemos cá hoje também uma pessoa que é nova nesta cena de falar sobre wrestling. Pá, mas dê-lhe uma chance, malta. Dê uma chance ao Basílio. Obrigada, Basílio, por teres cá estado. Epá, eu estou tentando. Sou um gajo aqui vivo na aldeia. Estou a ver esta cena do wrestle pela primeira vez. Mas coisa. Agora, espero que não se tenham fartado de me ouvir a falar sobre a minha experiência, porque o que é que vai ser o meu próximo SmackDown? Vai ser sobre a minha experiência, lá em baixo. Só que vai abranger também um bocadinho o fim de semana e os copos e as experiências e as lições que um gajo aprendeu do Vítor Amaro. Não as posso estar a detalhar porque lá está. Nem aqui, nem... Essa bolinha vermelha no canto do ecrã, meu, quando fazes isso. Pois, aquilo, lá está. Aquilo são lições que uma pessoa só consegue transmitir naquele ambiente, por isso. Mas vou falar um bocadinho lá está, da experiência do ring announcing, dificuldades e tipo primeiras impressões, e falar também um bocadinho de o que eu espero o que este show foi para a APW e o que eu espero que aconteça no futuro. Por isso, lá está, não é uma review per se como o que tivemos aqui hoje, porque eu estou envolvido no show, por isso não faria muito sentido fazer uma review. Mas vai ser um pouco da minha experiência e as minhas expectativas para a APW. Por isso. Estamos ansiosos para ver, sem dúvida, Basílio. Olha, muito obrigada a todos por terem estado. Espero que tenham gostado deste roundtable. Vemo-nos para a próxima. Beijinho.